Você já se sentiu forte por fora, mas completamente despedaçado por dentro? Já tomou decisões que pareciam certas, mas te afastaram do propósito? Meu nome é Sansão. Minha história não é sobre músculos, é sobre quedas e sobre o Deus que restaura. Poucas pessoas conhecem o que realmente aconteceu comigo, mas se você ficar até o fim, vai entender como até os mais fracos podem se tornar instrumentos de redenção. E talvez essa também seja a sua história. Desde o ventre, a vida de Sansão já carregava um peso espiritual tremendo. Ele não foi simplesmente gerado, foi separado. A Bíblia nos mostra que sua mãe era estéril, mas Deus interveio através de um anjo, trazendo não apenas a promessa de um filho, mas de um libertador. Ali nascia um juiz de Israel envolvido em um voto nazireu que exigia que ele jamais cortasse os cabelos, não tocasse em cadáveres e evitasse bebidas fermentadas. Isso o distinguia completamente dos demais. Não era apenas um menino, era um sinal vivo do poder de Deus em meio à opressão dos filisteus. Esse voto nazireu era mais que um ritual. Era um compromisso vitalício, um selo de separação e consagração. Na prática, é como alguém que decide viver à parte daquilo que é comum, escolhendo o caminho da fé, mesmo quando todos estão escolhendo o conforto. Já imaginou viver com esse tipo de responsabilidade desde criança? Os cabelos de Sansão não eram só símbolo de força, mas de uma aliança com o Altíssimo, como se cada fio dissesse: eu pertenço a Deus. A história de Sansão nos faz pensar nas promessas que carregamos e talvez tenhamos esquecido. Quantas vezes o Senhor nos separou para algo específico, mas deixamos de lado por distrações ou por medo de não estar à altura? Ele foi chamado desde o início, e essa chamada estava ligada à sua missão: libertar Israel. Uma missão grande demais para alguém tão jovem? Talvez, mas não para alguém sustentado por Deus. Assim como Sansão, nós também temos uma identidade que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Imagine o cenário. Um menino crescendo em meio a um povo oprimido e a cada ano seus cabelos crescendo como lembrança viva da promessa divina. É quase poético, mas também exigia disciplina, vigilância e fé. O voto nazireu era como um cerco espiritual. Protegia Sansão de si mesmo e o mantinha em linha com o propósito de Deus. A fidelidade ao voto era essencial para que a força divina fluísse, não como mágica, mas como consequência de um pacto. Mesmo em sua juventude, Sansão já era um sinal de esperança para Israel. Alguém que crescia de forma diferente, com um destino diferente, e não demoraria muito para que sua força começasse a se manifestar. Mas será que ele entenderia que essa força não vinha dele, mas de Deus? Ou acabaria confundindo poder com independência? A resposta viria aos poucos, conforme os anos passavam. E os filisteus continuavam oprimindo o povo de Deus. E é justamente no contexto dessa opressão brutal, constante e humilhante que a vida de Sansão começa a ganhar contornos de conflito. Porque o chamado dele não era para conforto, mas para batalha. Sua força tinha um propósito, sua consagração uma missão. E nesse cenário, uma luta maior do que ele mesmo se aproximava. A batalha contra um inimigo cruel e estratégico, os filisteus. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Israel vivia sob um peso constante, e não era apenas político, era espiritual. Os filisteus dominavam com braço de ferro, impondo sua força com armas de ferro, algo que os israelitas não possuíam.
Eles eram opressores não apenas com espada e lança, mas com estratégias sofisticadas, capazes de sufocar a identidade de um povo. A opressão dos filisteus durou 40 anos, o que nos lembra que há ciclos longos de dor na vida que parecem não ter fim. E em meio a essa escuridão, a figura de Sansão começa a ganhar sentido. Os filisteus não só subjugavam Israel fisicamente, eles drenavam sua fé, seu ânimo, seu senso de pertencimento. Comandavam os portões de Gaza, impunham pesados tributos e mantinham Israel sob constante ameaça. Era como se cada respiração do povo hebreu estivesse sob vigilância. A opressão era tamanha que muitos já haviam se conformado com ela. E é nesse ponto que o voto nazireu de Sansão se torna tão disruptivo. Ele representa uma fé que se recusa a morrer mesmo em cativeiro. Sansão surge não como um guerreiro comum, mas como uma resposta divina àquela realidade sufocante. Era o juiz improvável, cheio de poder, sim, mas também de orgulho, tentação e impulsos. A força que habitava nele seria a mesma que colocaria medo nos filisteus e esperança em Israel. Mas é importante lembrar, a força sem propósito vira espetáculo. E Deus não queria um show, queria redenção. Em meio à opressão, muitos se perguntam, onde está Deus? A resposta, muitas vezes, não está na ausência do sofrimento, mas na presença de alguém que Deus levanta. Um Sansão, uma mulher de fé, um intercessor anônimo. Quando olhamos para os ciclos de opressão em nossa própria vida, vícios, medo, doenças, solidão, entendemos que Deus não se ausenta, Ele prepara guerreiros. Talvez hoje o inimigo não seja filisteu, mas o peso da ansiedade. Ainda assim, a promessa é a mesma. Deus levanta libertadores. A opressão dos filisteus era tão grande que o povo deixou de sonhar com libertação. Esse é um perigo real. Quando o sofrimento dura demais, a gente se acostuma. Começa a pensar que não há saída. Mas Deus nunca perde o controle da história. Em meio ao desespero, Ele já havia semeado o libertador. E esse libertador tinha nome, cabelo longo e uma força que ainda não havia sido revelada. E conforme o povo geme sob a opressão, algo novo começa a se mover. Não nas capitais dos filisteus, mas no coração de um homem separado desde o ventre, aquele que não deveria tocar em cadáver, beber vinho ou cortar o cabelo, um juiz, um enigma, um sacrifício vivo. A história de Sansão estava prestes a entrar em ação, e os filisteus prestes a descobrir que há forças que nem mesmo suas espadas de ferro poderiam conter. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A força de Sansão não era natural. Era algo que desafiava qualquer explicação humana. Imagine um homem arrancando os portões de Gaza e os carregando nos ombros até o topo de um monte, como quem carrega apenas um fardo leve. Isso não era só força bruta, era um sinal do poder de Deus agindo através de alguém consagrado. E talvez aqui esteja o primeiro grande ensinamento. Quando a força vem do alto, ela cumpre um propósito eterno. Não apenas impressiona, mas liberta. Num episódio marcante, Sansão enfrentou um leão jovem, faminto e feroz, sem espada, sem escudo, sem ninguém ao lado. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele, e ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Um homem comum fugiria. Sansão ficou e venceu. O mais curioso, ele não contou a ninguém. Quantas vezes também enfrentamos leões na solidão e só Deus sabe a força que foi necessária para não desistir. Mas talvez o episódio mais famoso tenha sido quando ele, com uma simples queixada de jumento, derrotou 1000 filisteus. 1000, sozinho. Era a batalha de um contra um exército, e ainda assim o improvável venceu. E isso nos mostra que, para Deus, a ferramenta importa menos do que a fé. Pode ser uma pedra com Davi, uma queixada com Sansão, ou uma oração simples em um quarto silencioso. O que faz a diferença é a presença de Deus.
Essa força, no entanto, não era constante. Ela vinha quando Sansão estava em obediência. Era como um fogo que ardia somente quando alimentado pela fidelidade ao seu voto nazireu. Quando ele se afastava do propósito, sua força enfraquecia. E assim também é conosco. A força que sustenta nossa fé, nosso casamento, nossas batalhas diárias, depende da nossa conexão com a fonte. Quando negligenciamos o altar, o inimigo ganha espaço. A história de Sansão nos convida a refletir. Estamos usando nossa força, seja física, emocional ou espiritual, para os propósitos de Deus ou apenas para provar algo ao mundo? A força que Deus nos dá não é para alimentar o ego, mas para romper correntes, erguer os que caíram, sustentar colunas que ameaçam ruir. Cada talento, cada dom, cada recurso é um presente com missão embutida. E foi justamente essa força que começou a atrair olhares, não só de aliados, mas de inimigos. Porque sempre que alguém se destaca no meio da opressão, desperta o interesse de quem deseja controlar. Os filisteus não veriam em Sansão apenas um homem, mas uma ameaça, um desafio, um mistério. E enquanto ele celebrava vitórias, um novo enredo se formava nas sombras, onde a paixão encontraria o propósito e começaria a confundir o juiz de Israel. A força de Sansão era incomparável, mas seu coração, esse era vulnerável. Contra todos os conselhos e tradições de seu povo, ele se apaixonou por uma mulher filisteia, do povo que oprimia Israel. Uma escolha que parecia um romance, mas escondia um conflito de lealdades. Os pais advertiram, mas Sansão insistiu. Afinal, quem nunca seguiu o coração, mesmo diante de alertas claros? É aí que começamos a ver que não é só o inimigo externo que ameaça. Às vezes, o perigo mora dentro. O que parecia amor revelou-se uma porta aberta para o caos. O casamento com a filisteia foi mais do que uma união. Foi um símbolo de aliança com aquilo que Deus queria destruir. E quantas vezes na vida fazemos pactos emocionais com coisas que nos enfraquecem espiritualmente? Uma relação tóxica, uma amizade que afasta da fé, um hábito que mina a alma. Assim como Sansão, muitos se deixam levar pela beleza aparente, sem discernir o espírito por trás da situação. Essa paixão por uma filisteia gerou não só tensão, mas divisão entre Sansão e seu próprio povo. Israel não entendia como seu libertador podia se aproximar do inimigo. E é aqui que percebemos. Quando a paixão fala mais alto que a missão, os alicerces da fé começam a trincar. Sansão, o juiz consagrado, começava a ser guiado mais pelos olhos do que pelo espírito. Seu voto nazireu continuava intacto, mas sua visão espiritual já dava sinais de fraqueza. No fundo, o que estava em jogo não era apenas um casamento, era a identidade de Sansão. Ele foi chamado para ser diferente, separado, mas estava se misturando. Isso ecoa em muitos de nós. Somos chamados para ser luz, mas acabamos flertando com as trevas. Nos envolvemos emocionalmente com o mundo, esquecendo que somos povo santo, sacerdócio real. Sansão queria o amor da filisteia, mas isso custaria muito mais do que ele imaginava. A Bíblia nos mostra que escolhas impulsivas, mesmo feitas com sinceridade, podem trazer grandes consequências. Sansão não queria trair seu povo, mas sua paixão o cegou. E essa cegueira emocional preparou o terreno para algo ainda mais profundo: a traição. Mas antes que ela viesse, um episódio curioso tomaria forma, uma aposta, um enigma, e o começo de uma série de reviravoltas onde coração e destino se chocariam. E assim, em meio à festa de casamento, Sansão propõe um jogo. Um desafio que parecia apenas diversão, mas carregava algo mais, um presságio. O enigma seria o fio condutor que revelaria até onde a paixão pode nos levar quando deixamos de ouvir a voz de Deus e começamos a negociar nossos princípios em nome do desejo.
Na celebração de seu casamento, Sansão não se contentou apenas com danças e banquetes. Ele lançou um desafio aos filisteus, um enigma. À primeira vista, parecia brincadeira, mas no fundo era mais uma tentativa de provar sua superioridade. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. A charada nascia de sua própria experiência com o leão morto e o favo de mel encontrado em seu interior. O que os outros viam como um jogo, ele via como uma afirmação de poder. Mas brincadeiras com o inimigo nunca são seguras. Os filisteus, envergonhados de não conseguirem decifrar o enigma, apelaram à esposa de Sansão. E foi aí que a traição entrou em cena. Ela, pressionada e com medo, o persuadiu com lágrimas e manipulação até que ele cedeu. O segredo, que era símbolo de sua força, virou moeda de troca. E aqui vemos um princípio doloroso. Quando dividimos nossos mistérios com quem não compartilha de nossa fé, abrimos espaço para a vulnerabilidade. Nem todo ouvido é sagrado. Sansão, ao perceber que fora traído, acendeu-se em ira. O espírito de vingança começou a brotar. Não era mais apenas um jogo. Agora era pessoal. Aquela que ele amava o havia vendido por prata, e o enigma que antes divertia, agora doía. A lição é clara. Toda aliança feita fora da vontade de Deus tem potencial de se tornar um ponto de dor. Ele pagaria a aposta, mas o custo seria muito maior do que roupas finas. Era sua honra que estava em jogo. A resposta ao enigma veio não por sabedoria, mas por manipulação. E isso fere mais do que perder, fere a alma. Quando nos abrimos demais para quem não compreende nosso propósito, corremos o risco de sermos usados. Sansão sentiu o gosto amargo da traição. E dali nasceu algo ainda mais forte do que seu poder físico, a sede de vingança. É um ponto perigoso, pois quando trocamos missão por revanche, desviamos o foco do que Deus nos chamou para fazer. Sansão então saiu e matou 30 filisteus para pagar a dívida da aposta. Não foi apenas um ato de fúria, mas de justiça própria. O problema? Justiça feita fora da direção de Deus frequentemente nos leva ao erro. Ele usou sua força, mas não sua fé. O juiz de Israel agora lutava por si mesmo, não por seu povo. E esse é um alerta para todos nós. Quando usamos dons e talentos para responder nossas mágoas, desviamo-nos do caminho da redenção e entramos na trilha da destruição. A aposta, que deveria ser um detalhe de um casamento, tornou-se o início de um conflito crescente. Sansão, ferido e traído, se afasta. Sua esposa é dada a outro homem. O que era amor se transforma em raiva. E no coração do juiz traído arde uma nova chama. Fogo literal, como o que viria em breve, mas também um fogo interior, alimentado por humilhação, dor e sede de revanche. A próxima cena já estava sendo escrita, e ela envolveria raposas, tochas e os campos dos filisteus. O coração de Sansão já não era mais o mesmo. A dor da traição, a humilhação da aposta e a perda da esposa para outro homem criaram um vulcão em sua alma. E quando a vingança se mistura ao orgulho, o fogo se acende, literalmente. Sansão, em um dos atos mais surpreendentes da Bíblia, captura 300 raposas, amarra tochas acesas em seus rabos e as solta nos campos dos filisteus. Era mais que vingança. Era uma declaração de guerra, um símbolo da destruição que nasce quando se mexe com alguém ungido, mas ferido. A terra dos filisteus ardeu. As colheitas foram destruídas, e com elas a imagem de controle que os opressores tinham sobre Israel. Deus usou a fúria de Sansão como instrumento de juízo. É estranho, mas às vezes até a ira do homem é canalizada por Deus para cumprir um propósito maior. Mas que isso nos sirva de alerta. O fogo que começa na dor pode até parecer justo, mas se não for guiado pelo Espírito, deixa rastros de destruição também na alma de quem o acende.
Os filisteus, enfurecidos, reagem com brutalidade, matam a esposa de Sansão e o pai dela. A espiral de violência se intensifica. O que começou como uma paixão fora do plano de Deus, agora se transforma em guerra. É o que muitas vezes acontece quando não lidamos com nossas feridas diante do altar. Elas se tornam armas, não de justiça, mas de destruição. Sansão, tomado pelo desejo de vingança, responde com mais violência, matando muitos deles. A guerra agora era pessoal. O interessante é que, mesmo em seus erros, Sansão continua sendo usado por Deus. Isso nos mostra a complexidade do agir divino. Ele não aprova o pecado, mas redime propósitos no meio do caos. Assim como Davi, que errou, mas foi rei segundo o coração de Deus, Sansão representa a tensão entre o chamado e as falhas humanas. Talvez você também se veja nesse lugar, forte, mas cansado, chamado, mas ferido, cheio de fé, mas carregando chamas de ressentimento. A imagem de raposas com tochas é simbólica, algo pequeno, mas cheio de potencial destrutivo. Assim também é a raiva que guardamos. Se não a entregamos a Deus, ela corre livre por nossos relacionamentos, queimando o que havia sido plantado com lágrimas e oração. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Sansão deixou que o fogo da ira o guiasse, e o resultado foi devastador. O ato vingativo de Sansão, embora impactante, só aumentou o desejo dos filisteus de capturá-lo. O cerco estava se formando. Eles não o viam mais como um homem, mas como uma ameaça ao seu império. E quando o inimigo percebe que a sua força não pode ser vencida na luta, ele começa a agir na sutileza e no coração. Em breve, surgiria alguém que entraria nos sentimentos mais profundos de Sansão e, com doçura disfarçada, traria consigo a lâmina da traição. Dalila surgiu como uma brisa suave num campo em guerra, linda, encantadora, sedutora. E Sansão, já cansado da batalha externa, caiu na emboscada da interna. Era mais do que atração, era fascínio. Ele, o juiz de Israel, o homem que havia destruído campos e exércitos, agora era dominado por carícias e palavras doces. E sem perceber, sua força começou a escorrer por entre os dedos, não pela lâmina, mas pela entrega emocional. O maior inimigo naquele momento não usava espada, usava perfume. Os filisteus viram em Dalila uma arma perfeita. Ofereceram prata, 30 peças por sua traição. O eco desse número atravessa as Escrituras, apontando para outra traição séculos depois, em outro jardim, com outro homem consagrado. Mas agora, era Sansão quem estava sendo vendido. Dalila, insistente, começou a pressioná-lo. Qual é o segredo da tua força? Ele brincava, mentia, desconversava, mas como o pecado, ela não recuava, persistia, e a cada resposta ele se aproximava mais do abismo, até que cedeu. Revelou o que jamais deveria. Jamais passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu desde o ventre de minha mãe. Com essas palavras, ele entregou não apenas o segredo, mas o propósito. Ele confiou um voto sagrado a alguém que não temia a Deus. E enquanto dormia nos joelhos de Dalila, a lâmina descia, um som sutil, quase imperceptível. E com cada mecha de cabelo que caía, uma parte de sua identidade era arrancada. Os filisteus invadiram o quarto e o capturaram. Ele se levantou como das outras vezes, acreditando que ainda tinha sua força. Mas o texto bíblico diz: não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Essa é talvez uma das frases mais tristes das Escrituras. O homem forte agora era fraco. O invencível agora estava vulnerável, porque quando deixamos de guardar os limites da nossa consagração, o inimigo entra, não pela força, mas pela permissão. Dalila não usou correntes. Usou afeto distorcido, usou intimidade corrompida,
E é assim que o inimigo ainda age, oferecendo o que parece amor, mas que esconde destruição. Sansão foi levado, humilhado, derrotado. Aquele que arrancava portões agora era conduzido cativo. O juiz que liderava agora era um prisioneiro sem visão e sem força. Mas o que os filisteus não sabiam era que, mesmo tosado, mesmo traído, mesmo caído, Sansão ainda tinha uma aliança. E onde há aliança, há esperança. Porque mesmo sem cabelos, algo começou a acontecer. Os fios começaram a crescer, devagar, quase sem ser percebido. Mas cada centímetro novo anunciava: Deus não terminou. A força de Sansão não estava só nos cabelos, mas na aliança que esses cabelos representavam. E enquanto ele girava a mó, cego e humilhado, um clamor começou a nascer em seu espírito, um clamor por redenção, por propósito, por força, não para si, mas para Deus. A imagem é dura. Sansão, agora cego, acorrentado, girando uma mó como um boi de moinho. O homem que incendiava campos e abria leões ao meio, agora rodava em círculos, dia após dia, sob escárnio. Os filisteus, enfim, se vingavam. Arrancaram seus olhos, não só como punição, mas como zombaria. Tiraram sua visão física, mas mal sabiam que ele começava a enxergar mais do que nunca, porque às vezes a verdadeira visão só nasce no vale da humilhação. Esse cenário nos confronta. Quão longe a queda pode nos levar quando trocamos consagração por conveniência? O juiz que julgava Israel virou espetáculo de circo. Levaram-no ao templo de Dagom para que os príncipes filisteus e o povo zombassem dele. Eles dançavam, brindavam, riam, e ali, no meio daquele templo pagão, Sansão era motivo de chacota. Olhem o herói de Israel, olhem o que sobrou dele. Mas, no fundo, Deus ainda escrevia a última página daquela história. O sofrimento de Sansão não era apenas físico, era também espiritual. Ele, que havia sido separado desde o ventre, agora colhia as consequências de escolhas impensadas. Quantos de nós, mesmo consagrados, não nos afastamos em algum momento do plano de Deus? Perdemos a visão, não com os olhos, mas com a alma. E acabamos presos, girando em círculos, repetindo erros, cansados e sem saber como voltar. A boa notícia? Mesmo ali, no meio da prisão, Deus ouve o clamor de um coração quebrantado. A cegueira de Sansão revela uma verdade profunda. Há momentos em que é preciso perder para perceber o que realmente importa. Ele perdeu a força, os olhos, a liberdade. Mas ganhou algo que nunca havia tido com profundidade: arrependimento. E isso mudou tudo, porque o céu se move, não apenas diante de força ou talentos, mas diante de corações contritos. O salmista escreveu: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17. É ali, em meio ao escárnio e à dor, que o cabelo de Sansão começa a crescer. E com ele, a esperança. A aliança ainda estava de pé. Deus não desistiu dele. E isso nos fala de restauração, não a partir do orgulho, mas do arrependimento. Porque a fé, mesmo ferida, ainda pode florescer. E a força, mesmo adormecida, ainda pode voltar. Sansão já não queria se vingar por ego, agora queria cumprir seu chamado. E enquanto os risos enchiam o templo e a multidão celebrava a queda de um homem de Deus, algo se formava em seu espírito. Uma oração, uma súplica, não para ser reconhecido, mas para cumprir um último ato. Um ato que selaria sua história, não com derrota, mas com propósito. O templo, as colunas, o povo, os líderes, tudo seria cenário para a última façanha de um juiz redimido. Em meio ao barulho dos tambores e gargalhadas, Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixa-me tocar nas colunas sobre as quais se sustenta o templo, para que me apoie nelas. Era um pedido simples,
mas carregado de estratégia e fé. Ele não queria apenas se apoiar. Ele queria um último momento com Deus, não para recuperar glória, mas para cumprir um propósito, derrotar os inimigos de Israel. Aquele que havia sido escravizado agora se posicionava como instrumento de juízo. Com os dedos firmes sobre as colunas, Sansão ergueu a voz. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez. Era a oração de um homem quebrantado, não de um guerreiro arrogante. Não havia orgulho, apenas arrependimento. E essa súplica tocou o céu. Porque quando um coração humilhado clama com sinceridade, Deus ouve. Sansão não pediu vida longa, nem vingança para seu nome. Ele pediu força para glorificar a Deus num último ato. Então veio o momento. Com um brado profundo, ele empurrou as colunas. O templo inteiro tremeu. A estrutura ruiu, e naquele colapso, milhares de filisteus foram mortos, inclusive os principais líderes. Sansão, o juiz humilhado, morreu cumprindo sua missão. Aquele que parecia derrotado, terminou sua vida como instrumento de redenção para Israel. Porque há vitórias que nascem da dor e glórias que só são vistas no sacrifício. O templo caiu, e com ele o orgulho dos opressores. Sansão morreu, mas sua morte trouxe mais libertação que toda a sua vida. Isso nos mostra algo poderoso. Não importa como começamos ou quantas vezes caímos, Deus pode nos usar até o fim se nos rendermos. Talvez você se sinta fraco, cego por dentro, preso a erros antigos, mas se houver arrependimento, haverá resposta. E se houver entrega, haverá milagre. Deus ainda escreve histórias com mãos cheias de graça. As colunas que sustentavam a arrogância dos filisteus ruíram com o toque de um homem restaurado por Deus. O templo desabou como símbolo de que nenhum império, por mais cruel que seja, pode resistir a um coração que se volta ao Senhor. E talvez seja isso que sua vida precise hoje. Não recuperar a força antiga, mas clamar por uma nova unção, um novo propósito, uma nova chance. Porque como Sansão, você pode ter falhado, mas ainda pode ser usado com poder. A cena termina em silêncio. O templo destruído, o povo impactado e uma pergunta no ar. Quem foi esse homem? Um juiz, um guerreiro, um pecador, um herói? Sansão era tudo isso e mais. Era a prova viva de que mesmo os que caem, se estiverem dispostos a clamar, podem terminar sua jornada cumprindo a missão. Mas sua história não termina aqui, porque o que ele viveu ainda ecoa em cada um de nós. E a maior lição ainda está por vir. A história de Sansão é, acima de tudo, um retrato profundo da luta entre o propósito e o orgulho. Ele nasceu separado por Deus, com um chamado claro e uma unção visível. Era um juiz, um guerreiro, um símbolo da intervenção divina em tempos de opressão. Mas apesar de sua força incomum, foi justamente sua fragilidade interior que o levou à ruína. Sua trajetória é uma advertência para todos nós. Os dons mais extraordinários não nos protegem dos perigos da desobediência se não forem acompanhados de humildade e vigilância. Sansão não caiu de uma vez, caiu em etapas. Cada concessão, cada passo fora do propósito, foi apagando a chama da consagração que havia nele. Trocar o voto nazireu pela paixão, a força espiritual pela vaidade, foi minando seu caminho até o momento da traição. No entanto, mesmo depois de perder tudo, sua força, sua visão, sua liberdade, descobrimos que a graça de Deus ainda estava acessível. Isso revela uma das maiores verdades do Evangelho. A misericórdia de Deus nunca está fora do alcance de um coração arrependido. Em seu momento mais sombrio, Sansão fez a oração mais poderosa de sua vida. Já não era motivado pelo ego ou pela vontade de impressionar. Ele queria cumprir seu chamado, mesmo que isso custasse sua própria vida. E Deus o ouviu. Isso nos mostra que a verdadeira força não está nos músculos ou nas façanhas,
mas na capacidade de reconhecer nossa dependência do Senhor. Sansão foi mais vitorioso em sua morte do que em todos os anos de sua vida, porque finalmente entendeu que sua missão era maior do que ele mesmo. Essa história nos ensina que o fracasso não precisa ser o fim. Quando nos quebrantamos diante de Deus, Ele é fiel para restaurar. As colunas que Sansão derrubou não eram apenas pedras, representavam os sistemas de orgulho, opressão e idolatria que ainda hoje tentam se erguer contra o povo de Deus. A força de um homem arrependido, cheio de fé, pode derrubar estruturas muito maiores do que ele. Deus ainda age por meio de pessoas imperfeitas que se entregam por completo. Sansão nos ensina também que não devemos brincar com o que é sagrado. A consagração tem um preço, mas traz recompensas eternas. Os cabelos cresciam, sim, mas mais precioso que isso foi o crescimento espiritual que ele experimentou na prisão. Ele começou como um jovem impetuoso, mas terminou como um servo consciente da presença de Deus. E essa transformação, ainda que tardia, foi o que o reconectou com seu chamado eterno. Por fim, a história de Sansão nos lembra que não é como começamos que define nossa jornada, mas como terminamos. Deus não está buscando perfeição, está buscando corações dispostos. Você pode ter caído, pode ter se afastado, pode ter perdido muito, mas se hoje decidir voltar, clamar e se entregar, o mesmo Deus que restaurou Sansão pode restaurar você. Porque enquanto há vida, há chance de redenção. E quando a força humana acaba, começa o verdadeiro poder de Deus. Se a história de Sansão tocou o seu coração, não deixe isso morrer aqui. Pergunte a si mesmo: o que tem enfraquecido a minha fé? O que preciso entregar de volta a Deus? Agora é a sua vez de se posicionar, de renovar sua força e sua aliança com o Senhor. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com alguém que precisa se lembrar. Mesmo caído, Deus ainda pode te usar. Você não está sozinho nessa jornada. Se você achou a história de Sansão intensa, prepare-se para o capítulo mais sombrio do livro de Juízes. O que aconteceu com aquela mulher em Gibeá vai te deixar em silêncio e de joelhos.